e associação com emprego, eu acho que isso aparece aqui, acho que apareceu tanto que até o slide repetiu. Limitam o conteúdo da política a minorias, os vulneráveis, os desamparados, e há um olhar, de certa forma, que se pretende, né, ou que pretende superar a pobreza por uma política social. Mas as propostas, no final, elas aparecem como alívio da pobreza. Aí, nós vamos agora partir, indo afunilando, o que falam naquele termo programas sociais, o que aparece mais fortemente. Embora aqui nós não possamos dizer propriamente que a renda básica de cidadania, a renda mínima universal, elas sejam programas sociais, mas deixamos aqui, porque, em geral, nas propostas, elas têm uma ponte com o Bolsa Família. Então, digamos, renda básica de cidadania universal, PT e Boulos falam disto fortemente, a renda mínima universal, Marina, Ciro Gomes, Bolsonaro, e é interessante, acho que faltou aqui, é porque isso está abaixo, na questão do Amoedo, foi muito interessante a manifestação do Amoedo. Ele diz assim, este é um programa de valor, de impacto financeiro muito baixo para o seu resultado. De 1,7 investido no Bolsa Família, retorna 1. Então, ele faz uma análise econômica mostrando que é, na verdade, um programa de muito baixo custo para que ele seja, de fato, cortado. Mas, evidente, ele não vai analisar o que outros candidatos fazem, que o valor deveria ser modificado e a forma de concessão. Mas, então, nós temos 5 candidatos que falam da proposta de tornar universal a transferência de renda, e, aí, em relação ao Bolsa Família, manifestam pela manutenção Marina e Amoedo, pelo aprimoramento Ciro Gomes, Álvaro Dias e Boulos, sendo que Ciro Gomes e Álvaro Dias, aprimoramento significa porta de saída, inclusão produtiva, abandonar o programa e viver do suor do rosto. Boulos fala da revisão, do aprimoramento, perdão, mas por uma revisão de valor, e um valor, inclusive, em que ele se baseie em meio salário mínimo per capita, e que ele também possa ter uma variação em função da composição familiar. Isso não ficou claro, porque hoje, embora com outro valor, o Bolsa Família também é variável de acordo com a composição familiar. Então, isso aqui não ficou claro para nós, para poder explicar melhor aqui. Bolsonaro diz que vai manter, mas com auditoria. E aqui cabe a gente dizer que está em forte procedimento essa auditoria. Nós temos tido o corte, realmente, de beneficiários do BPC, e nós temos tido cortes, foi de quase 2 milhões de famílias do Bolsa Família. E, inclusive, de uma maneira que é assintosa. As famílias recebem uma carta diretamente da Senarc, e nessa carta já vem, né, uma guia da União, em que elas devem recolher uma dada importância num prazo exíguo. Teriam prazo de defesa, só que o processo delas para conhecerem está em Brasília. Talvez quem mora em Goiânia fique mais fácil, mas para quem mora em Porto Alegre, São Paulo, é um pouco mais difícil ter dinheiro para ir a Brasília, para olhar o processo, para poder mover. Então, isso é de uma profunda injustiça, né, o que vem acontecendo. E o último, então, essa auditoria, né, que está aqui sendo proposta que ela seja cravada, ela já
tem o seu curso, o que significa que aqui é uma proposta de continuidade. Alckmin diz que vai ampliar se for o caso, mas não. E o Meirelles diz uma coisa, nós colocamos aqui, que é muito interessante, embora mais ligada à educação, que é a criação do Procriança, que é, na verdade, o mesmo tipo de acordo que se tem no ProUni, que é o pagamento de uma vaga privada versus o SEBAS, a troca de valor de imposto, a troca da cota patronal, não é? Então, aumenta realmente o pedaço da renúncia fiscal, mas aí para vagas privadas de creche. Bom, agora vamos para o conteúdo das propostas específicas. Então, agora nós vamos precisar de mais atenção, se me permite, que é o seguinte. O primeiro bloco que nós fizemos aqui é de indicações do PSOL. Nós organizamos o conteúdo em 3 grandes blocos. O que o PSOL diz que é contra que ocorra na assistência social, o que o PSOL defende que se dê na assistência social, e quais as propostas de alteração do modo de gestão da política que se vê no PSOL. A primeira indicação é uma concepção geral, quero dizer a vocês. Tudo que está aqui é o que está no texto do programa. Isso não quer dizer que tudo que está aqui é o que os acadêmicos que têm filiação ao PSOL pensam. Isso, aliás, foi uma coisa que nos libertou grandemente de várias noções dos acadêmicos, que, na proposta política, têm uma boa variação. Então, vamos lá. Indicações. Primeiro, um programa de esquerda deve reafirmar a assistência social como política pública de seguridade social. Dever estatal com a seguridade social. Dever estatal com investimentos do fundo público, superando o subfinanciamento de serviços e consolidar, tem umas palavrinhas repetidas aqui, desculpe, e consolidar sua determinação constitucional de direito social a quem dela necessitar. Importante a mediação na efetivação dos direitos em relação com as demais políticas sociais. Nós tivemos um problema aqui de transição de computador aqui, que houve algumas deformações. E o que o PSOL manifesta? Muito bem, que ele é contra o SUAS como uma construção vertical, que ele é contra a centralidade do SUAS na instância federal, que ele é contra o familismo, que é contra a influência de termos das agências internacionais no campo da assistência social, que ele é contra programas focalizados e seletivos, que ele é contra o subfinanciamento de serviços socioassistenciais, que ele é contra o controle dos trabalhadores, os trabalhadores usuários nas ações da política, que ele é contra... Sim, sim. Não, eu vou... Gente, contra fazer o controle sobre os trabalhadores usuários. Mas tudo bem, mas controle dos trabalhadores também é ruim, como sobre os trabalhadores. Os dois são ruins. Entendeu? Quer dizer... Não, aqui não está escrito social. Não, mas não, isso é, entendeu? Não, mas não é isso. E é nas ações da política aqui, entendeu? É que os usuários, então eu falei, os trabalhadores usuários, faltou, acho que isso aqui. Tá? Contra o foco da assistência social na transferência de renda. O que quer dizer isso? Perder, na verdade, a perspectiva de prestação de serviço. Qual a defesa que é feita? Primeira defesa do SUAS
entendendo que é uma inovadora rede de serviços socioassistenciais e que precisa ser consolidada e universalizada. Defesa da laicidade, defesa da instância local de gestão. Eu não entendi isso aqui. Os CONPAS, professora, os comitês, são os comitês de mobilização e participação. Eu tenho a impressão que estava escrito outra coisa aqui, que era a questão da territorialidade. Defesa dos CRAS e dos CREAs, que deverão ser fortalecidos, equipados, ampliados e repensados, tendo em vista o atendimento consistente, de modo a impactar nas condições de vida de seus usuários. Defesa da elevação do valor do Bolsa Família para meio salário mínimo, com mais recursos de financiamento. Defesa do Bolsa Família com variação de valores conforme a composição familiar, cobertura para 20 milhões de habitantes, de famílias, perdão. Defesa da ampliação dos critérios de acesso ao benefício de prestação continuada, aumentar o per capita de 1/4 para meio salário, excluir do cálculo de renda per capita benefícios previdenciários até um salário, reduzir a idade de 65 para 60 anos. Defesa de que o SUAS se vincule à defesa do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente a não redução da idade penal, com diversificação dos programas, serviços e benefícios, a partir das demandas locais e necessidades reais. Defesa da garantia, respeito à diversidade humana nas ações de assistência social e preparo de seus trabalhadores para prestar serviço de qualidade, sem nenhum tipo de discriminação por classe, raça, sexo, gênero, orientação sexual, religião, geração, nacionalidade. E um terceiro grupo, ainda na proposta, que é a alteração do modo de gestão da política. Primeiro ponto, transformar CRAS e CREAs em espaço de representação radical da atenção à demanda. Segundo, preocupação com as características da territorialidade, sobretudo, isso foi levantado muito, para conhecer a diversidade, como está embaixo. Criação de respostas locais face à diversidade da demanda. Quarto, transformação dos conselhos municipais, estaduais e federal, acho que é nacional, não federal, em COMPAS, Comitê Popular de Mobilização e Participação na Assistência Social. Impregnar os COMPAS de real caráter deliberativo e autônomo para propor os serviços e o montante de uso do fundo público para assistência social em cada ente federativo. Revogação da Lei 9637, de 98, que institui as organizações sociais e o programa de publicização. Embora essa lei, claro, é a lei das OCIPs, nós temos, talvez vou aproveitar aqui para dizer o seguinte, talvez a lei hoje que vai mais atacar a política de assistência social é a lei do Miroski, porque a lei do Miroski, ela impede o processo de supervisão dos serviços contratados. Isso significa mais liberdade, ou plena liberdade, para as organizações sociais contratadas, menos participação, menos presença do usuário. Então, eu acho que aqui nós faríamos a crescer muito mais o Miroski. A OCIP, ela agride mais a política de saúde, mas na assistência social nós não temos muito OCIP, não. Elas não, é um outro tipo, é mais a OSC. Assegurar que os trabalhadores do SUAS sejam concursados com todos os direitos trabalhistas assegurados e planos de carreira, cargos e salários. Estabelecer um orçamento da Seguridade Social com os recursos canalizados para um fundo específico que servirá para o pagamento de benefícios, serviços, ações e programas no âmbito das políticas que integram a Seguridade. Fortalecer os fóruns de trabalhadores da assistência, respeitando sua autonomia, e assegurar sua participação e diálogo permanente
com os comitês populares de mobilização e participação na assistência social, os COMPAS. Nós vamos passar imediatamente para a Marina, e, claro, que eu tenho que solicitar a vocês desculpa por alguns problemas aqui de digitação nas telas. Nós tivemos vários problemas hoje de passar de um computador para outro na divisão de trabalho, e o curto tempo para a realização de tudo. Mas vamos lá. Indicações da rede. É entendido pela rede que o campo da assistência social é de um governo proativo, voltado para a conexão entre as pessoas em situação de pobreza e as oportunidades para a superação de suas dificuldades, garantindo atenção integral, integrada e personalizada a cada família. Antes de continuar, eu queria dizer a vocês que, enquanto o PSOL fez uma parte da sua proposta para assistência social, e se alonga, eu acho que em mais de 30 páginas, é bem extenso, o PT tem um dos itens do programa, onde ele coloca assistência social e inclusão produtiva, e superação da pobreza, desculpe. E superação da pobreza é um item, não é muito grande, acho que deve ser de uma página na proposta de governo, que até foi levantado já isto aqui pelos próprios representantes do partido aqui, que isso era muito mais estendido naquilo que foi escrito e depois foi feita uma síntese que não aborda alguns aspectos. Bem, mas a proposta da rede, ela não tem um item específico da assistência social, ela tem momentos em que toca um pouco mais na assistência social. Então, é só para a gente entender que há uma variação também da maneira pela qual isso se apresenta nas propostas. E, mais uma vez, dizendo, nós tivemos que nos guiar por aquilo que foi apresentado no TSE. Então, Marina, primeiro, ofertar a todos em situação de vulnerabilidade oportunidades de trabalho e condições para atender às suas necessidades básicas de forma autônoma, por meio de encaminhamento aos serviços de formação profissional, acesso a microcrédito e orientação para a gestão de pequenos negócios e a serviços públicos e comunitários de qualidade que contribuam para o bem-estar de todos. Priorizar a primeira infância, 0 a 6 anos, é fundamental para a formação da personalidade e da capacidade de aprender, de se relacionar e expressar emoções. A decisão de investir prioritariamente nas crianças é um pilar de transformação social que levará o Brasil a ser uma sociedade mais justa e igualitária. Depois a gente dá a palavra para o plenário. Tá? Defesa e proposta. Utilizar o cadastro único que possui informações sobre mais de 20 milhões de famílias. Utilizar a rede de atendimento de mais de 10 mil centros de referência de assistência social e centros de referência especializados de assistência social. Focalizar as atenções com o uso das informações do CAD único para ampliação dos programas voltados para a superação da pobreza. Fortalecer a atuação dos CRAS e CREAS com a criação de uma rede de agentes de desenvolvimento familiar. O papel dos agentes será o de realizar visitas domiciliares às famílias mais vulneráveis. Daqui a pouco nós vamos ter que distribuir alguma água com açúcar aqui, porque eu só estou ouvindo gemido. Depois, indicações ainda da rede. Avançar a ação dos CRAS e CREAS que possibilitam que a população saiba onde buscar informações, orientação e atendimento. Este centro, hoje, já atuam de forma integrada com as redes de educação, saúde e conselhos tutelares. Mas uma prioridade será avançar no mapeamento e conexão com a oferta de serviços sociais comunitários e órgãos ligados ao trabalho e inclusão produtiva. Atualizar o CAD único, fornecer ao governo informações sobre deficiências, oportunidades
e efetividade dos programas sociais, estabelecendo com cada família um plano de desenvolvimento familiar. Esse é um PIA familiar. Incluir grupos historicamente excluídos e o combate a qualquer forma de discriminação será a diretriz transversal presente em todas as políticas públicas, a ser implementada, em especial, por meio de projetos de promoção de equidade. Agora, nós vamos partir para as indicações do PT. Como eu já disse, aqui tem uma parte que, segundo o que nós recebemos aqui da informação. Defesa. Defesa das conquistas alcançadas pelo governo Lula no combate à pobreza e à fome. Defesa para o povo mais pobre de um programa emergencial de emprego. Defesa da implementação do SUAS e da importância dos CRAS e CREAS. Defesa da anulação da PEC do teto de gastos para o desenvolvimento pleno da política. Defesa das bases que estruturaram o SUAS nos marcos de um novo pacto federativo, com revisão da partilha de recursos e responsabilidade dos entes federados. Defesa da expansão de forma qualificada de benefícios e serviços do SUAS em todos os territórios vulneráveis do Brasil, considerando as particularidades regionais e territoriais do país, fortalecendo a proteção social de pessoas idosas, crianças e adolescentes, jovens, mulheres, pessoas com deficiência, povos tradicionais e indígenas, população em situação de rua, migrantes, entre outros. Defesa do CAD único como fonte de diagnóstico para a implementação de políticas sociais, conforme as demandas específicas de cada segmento, no combate às desigualdades sociais, de gênero, étnico-racial e territorial. Defesa da integração dos sistemas públicos e qualificação dos serviços prestados. Defesa da implementação da Lei 10.835, de 2004, que institui a Renda Básica de Cidadania. Bem, nós chegamos até aqui, né, nessa leitura geral em relação à assistência social pelos partidos políticos, né? Nós vamos passar agora, após agradecer, evidente, todos os pesquisadores por todo o trabalho desenvolvido, que não foi pouco, nós vamos passar imediatamente agora a palavra para a representação do FET-SUAS e da Frente Nacional, para dizer o que eles efetivamente, que os trabalhadores defendem no SUAS e, portanto, na política de assistência social. Quem começa? Você? Você? Bom, primeiro, é muito bom estar aqui, agradecer o convite, essa relação de parceria constituída, porque, de fato, essa representação de quem está na base, fazendo essa construção, é bastante importante na parceria com a relação aqui dessa pesquisa, então, tão dedicada e construída dos programas. É importante apontar que a gente vem de um histórico, de uma construção do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, que vai, a partir da Conferência Nacional de Assistência Social de 2009, fazendo um desdobramento disso para a construção, na sequência, praticamente no ano seguinte, em 2010, do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS em São Paulo. Hoje temos fóruns estaduais em vários estados brasileiros. Temos os fortes, que são os fóruns regionais, e a Aurora já foi citada aqui como uma representação da organização do Fórum da Baixada, e a gente tem também uma organização hoje municipal bastante importante, estabelecida aí junto com o Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Dizer que é um desafio fazer essa representação, porque o estado da arte hoje é bastante difícil, né? E aí tomei o cuidado de fazer
aí algumas considerações por escrito, para não perder o raciocínio. Então, os SUAS que queremos. Então, Frente Nacional, Fórum Nacional e Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS. Diante da agudização e reiteração banalizada da desigualdade social predominante no Brasil, fruto do desmonte progressivo das políticas públicas de 2016 em diante, em que mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças, afrodescendentes e idosos estão submetidos de modo avassalador às mais diversas formas de violação, opressão, exploração e ausência de efetivas políticas públicas, nós, trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, somos cotidianamente interpelados a tecer fios de história com atitude crítica, fortalecendo as lutas e os movimentos mais gerais de defesa de interesse e necessidades sociais da classe trabalhadora. A condição de não trabalho de imensa parcela da classe trabalhadora acirra a desigualdade e fortalece a concentração de renda e as necessidades das citadas políticas da assistência social. Ademais, a referida redução da política de assistência social desencadeia um processo de desregulamentação de direitos, uma vez que a política foi concebida em direção universalizante, firmada no modelo de proteção social estatal. O atual quadro de efetivação do SUAS, que apresentou notórios avanços, dentre os quais as criações de CRAS e CREAS em todo o país, sustou seu avanço, e sustou especialmente pela retirada brutal de recursos financeiros com corte transversal de verbas. E hoje impera, para a desregulamentação de direitos, a assistencialização da assistência, como exemplos Criança Feliz e a volta do primeiro damismo, e a falta de predominância de práticas que estimulem a emancipação humana, quadro este que preocupa o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras atuantes nessa política. E, em especial, também destacar a vergonhosa proposta de educação financeira recém-apresentada com os cofrinhos que insultam a todos e todas que pensam a política de assistência social. A defesa da universalização e ampliação dos direitos sociais deve ser perseguida no trabalho cotidiano e na articulação com os movimentos sociais e na defesa do protagonismo dos usuários em todos os espaços de gestão e controle social democráticos. Faz-se necessário que o Sistema Único de Assistência Social retome seu curso e se consolide enquanto mecanismo de garantia de direito e acesso à política de assistência social. A discussão das políticas públicas deve ganhar relevância nesses programas de governo por seu caráter de mediação entre as demandas sociais e as formas como são incorporadas e processadas pelo aparato governamental. Lutar por espaços de construção e gestão de políticas sociais que devem ser alargados para abrigar a presença ativa de novos sujeitos sociais. O controle social, com a sua perspectiva de participação e definição nos conselhos de controle social das políticas públicas, deve ser um instrumento de partilha do poder estatal, interferindo nas decisões sobre as prioridades, conteúdos, direção política que deveriam assumir. É nesse contexto que temas como descentralização, participação, democratização e fortalecimento da sociedade devem se manifestar. Fortalecer a política pública de assistência social e o Conselho de Controle Social e o Conselho Nacional de Assistência é fundamental para a garantia de um controle democrático e participação social. Fazer o tensionamento e críticas às posições sem compromisso como interesse público, às posições de natureza clientelista e patrimonialista que ferem os princípios democráticos e de acompanhamento e normatização da assistência social, de divulgação e socialização de nossas posições e defesa de amplos direitos nas políticas públicas.
Por isso, nas nossas bandeiras de lutas, a gente tem que enfrentar o que a gente tem chamado de deformas, né? Porque não são reformas. Porque você reforma para ficar melhor. E o que tem sido feito é uma deformação. Pois essas deformas afetaram diretamente a classe trabalhadora. Por isso, somos contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a emenda constitucional 95 de 2016, a chamada emenda constitucional do final do mundo, que congela os investimentos públicos por 20 anos, sobretudo aqueles estatais destinados à classe trabalhadora, como saúde, educação e assistência social, incluso pondo os orçamentos para brigar entre si. Então, a defesa da política de assistência social como política pública e de responsabilidade do Estado vai contra esse congelamento, e, por isso, temos que derrubá-lo, para, então, problematizar e garantir o financiamento necessário para a qualificação do trabalho no SUAS e a valorização do trabalhador do SUAS. Contribuir para esse fortalecimento da gestão do trabalho no SUAS a partir da problematização da realidade social, da natureza da intervenção e das diferentes profissões definidas na norma operacional básica de recursos humanos do SUAS. Contextualizar historicamente essa luta dos direitos dos trabalhadores é fundamental, a partir também da particularidade construída na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social 17 de 2011, que vai fazer aí o desenho das várias áreas de atuação, das profissões e áreas de conhecimento. Demonstrar a articulação desse trabalho profissional no âmbito da proteção social básica, proteção especial de média complexidade e alta complexidade e a valorização da interdisciplinariedade no trabalho multiprofissional do SUAS. E também fazer aí a defesa de uma proteção social com padrão civilizatório, ancorado na perspectiva de igualdade e justiça social, com a primazia do Estado na execução dos serviços socioassistenciais, como as demais políticas públicas sociais. Então, são os movimentos da luta da classe trabalhadora para enfrentamento e superação das desigualdades sociais, buscar uma ampla articulação dos movimentos de trabalhadores e fazer, então, a pauta também baseada no defesa do tripé da seguridade, as políticas de saúde, assistência e previdência social, em constante diálogo, como deve ser, incluso para a garantia dos benefícios e da continuidade do projeto construído pelo SUAS. E contribuir também para o fortalecimento dos fóruns e das entidades que compõem os fóruns, incentivando ainda a criação de mais fóruns municipais, buscando a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, usuários e usuários, nos conselhos de controle social e demais espaços de participação, para deliberação legítima sobre as políticas sociais. E também, por fim, na referência direta dos trabalhadores, incentivar, previsto já na NOB e tão difícil de realizar, a participação das mesas de negociação em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social. Tivemos a portaria que nomeou a mesa, mas pouco avançou, ainda nomeou como mesa de gestão e não mesa de negociação de fato, e a necessidade de ser um fórum permanente de negociação entre gestores e trabalhadores do SUAS, públicos e privados, sobre os pontos pertinentes à gestão do trabalho, na perspectiva de contribuir para o aprimoramento da gestão do SUAS e com a qualidade da oferta de serviços socioassistenciais. Além, então, dessas mesas, da mesa nacional, das estaduais, distrital e municipais,
os órgãos gestores devem instituir também mesas setoriais para tratar de questões específicas de determinados órgãos, especificamente também pensando na questão da vigilância socioassistencial. Então, são esses os elementos e as expectativas que os trabalhadores têm, de fato, da continuidade desse projeto civilizatório, que é o Sistema Único de Assistência Social, onde a gente sai da condição de filantropia e começa a construir um caminho como política pública estatal, e que agora está tão fortemente atacado, e o exemplo disso é essa leitura já apresentada pelos pesquisadores, em que o tema aparece de forma difuso, distorcendo o seu conteúdo e perdendo a sua essência principal, que é a garantia de política pública de qualidade para todos e todas, para garantia de acesso, vida digna e de qualidade para a população brasileira. Então, são esses os elementos que eu queria trazer e à disposição aí para o debate. Passo, então, a Jucimere e Isolda, tá certo? Tem que chamar assim, em nome duplo, né, para ela poder fazer suas considerações. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui na PUC de São Paulo, rever as minhas queridas professoras e dizer que a PUC de São Paulo, mais uma vez, sob a coordenação da professora Aldaísa, cumpre esse compromisso político, histórico, no Brasil, na construção da democracia, das políticas sociais, dos direitos, que é oportunizar o debate crítico, a formação tanto de uma intelectualidade, as bases do nosso projeto ético-político no serviço social, mas também a difusão de um projeto de sociedade, de modo a interferir positivamente nos destinos da nossa democracia. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando reflexões, e, mais do que isso, né, eu falava para a professora Aldaísa, eu entendo também, em nome da Frente Nacional em Defesa do SUAS, que esse espaço se constitui da maior importância, por ser também um espaço político, para dizer o que não queremos nesse período eleitoral, que candidatos não correspondem aos desafios para o SUAS e para a Seguridade Social. Eu acho que nós temos que enfrentar com coragem o reconhecimento dos projetos de sociedade que, de fato, assumem um compromisso com a população, com a classe trabalhadora, assumem um compromisso de consolidar o Estado democrático de direito. Então, nessa disputa pacífica entre projetos políticos, é importante que, no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, nós possamos também explicitar os projetos que são convergentes com a construção histórica do Sistema Único de Assistência Social, né? Então, nesse sentido, dizer que a Frente é um espaço político, é um sujeito, é um espaço, uma articulação política, não deixa de se constituir também como um sujeito coletivo formado de um conjunto de organizações e movimentos sociais, filiada à Plataforma Nacional dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. Então, estamos discutindo aqui Sistema Único de Assistência Social, Seguridade Social, no contexto do debate da democracia que queremos. Democracia direta, representativa, democracia deliberativa, participativa, democratização do sistema de justiça, democratização das comunicações. Então, a partir de uma agenda mais ampla dos movimentos sociais, é que discutimos os caminhos da construção da Seguridade Social, e na Seguridade Social universal, ampla, democrática, redistributivista e de qualidade, com serviços públicos de qualidade, que nós debatemos os caminhos e os desafios para a consolidação do Estado democrático de direito. A Frente Nacional se organizou num cenário, teve um sentido histórico também. Ela se estruturou
no momento em que nós sofremos com o golpe. E é aí que a frente se organizou. E ela se organizou justamente para se constituir como um espaço de resistência e incidência política diante de um cenário de golpe. E o SUAS, como não tem sido diferente com os demais direitos sociais, tem sido golpeado de forma avassaladora e com muito cinismo, porque há uma falsa sensação de uma falsa, uma ilusão até de que os dispositivos criados no SUAS estão sendo operados, que existe um conselho, existe pactuação. Não existe pactuação, o SUAS está congelado desde o golpe, e, desde então, o que se coloca em forte hegemonização nesse período de golpe é justamente a retomada de um outro projeto de assistência social, que não é o projeto que nós construímos a partir de 2003. O projeto que se coloca na esfera pública do Estado é de retomada da filantropização, do privatismo, da redução do Estado, do fisiologismo, do patrimonialismo e do gerencialismo. É um mix de dois grandes projetos que se aproximam em contextos de golpe. De um lado, das lógicas advindas do mercado, do gerencialismo, que se utiliza das regras do jogo, se utiliza das institucionalidades das políticas sociais, mas, por dentro delas, opera o conservadorismo, opera ações fisiologistas, projetos pontuais que conflitam com a concepção de seguridade social que nós construímos na Constituição Federal de 88. E é nessa conjuntura, então, em que novas forças protagonizam uma resistência nacional. É uma resistência que articula Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, articula movimentos sociais, movimentos que enfrentam a história, as consequências do processo colonizador, que enfrentam a desigualdade, portanto, de classe, étnico-racial e de gênero. Então, é um conjunto de forças que colocam os SUAS na agenda das lutas sociais pela dignidade, das lutas sociais por direitos, tendo um horizonte emancipatório. O SUAS nunca foi tão presente nas lutas sociais como tem sido agora, nesse contexto de golpe, nesse contexto de resistência. Então, é também importante dizer que, no contexto de golpe, no contexto de afirmação de um projeto conservador, que penaliza a população e a classe trabalhadora e gerencia os interesses do mercado, há resistência, há contra-hegemonia, há forças. E nós, certamente, vamos potencializar uma concepção democrático-popular se essas forças muito bem souberem, nesse momento, desse pouco e curto espaço que temos eleitoral, de construir um diálogo franco, democrático, com a população, com os usuários dos serviços sociais. Somos mais de 600 mil trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, que têm uma aliança estratégica com os usuários dos serviços sociais. E é sobre isso que nós temos que falar. O que está em risco, o que está sendo ameaçado nesse cenário de golpe, e que, se consolidar projetos de governo, projetos de sociedade, nesse mesmo campo do golpe, liberais mais conservadores, o que será inviabilizado é a construção histórica dos direitos no Brasil. É isso que está em jogo, os direitos conquistados, arrancados na esfera pública do Estado, arrancados com muita resistência, com muita organização, com muita força dos movimentos sociais e demais organizações no campo dos direitos. Importante dizer, então, nesse sentido de agenda conservadora e, ao mesmo tempo, de resistência, que há uma ruptura do pacto social no SUAS e no Estado democrático de direito, e uma ruptura também do pacto federativo. Nessa ruptura e nesse contexto de golpe, o que está se inviabilizando são os sistemas públicos estatais. Sem reverter a ruptura do pacto, não se constrói sistema público estatal. Então, o que está em jogo é se teremos ou não sistemas públicos estatais no Brasil. Nesse sentido de ruptura do pacto federativo, também há uma inviabilização da nossa democracia. Não há direito, ou os direitos são indissociáveis da democracia.
Sem democracia, não se tem direito, né? Então, nós vemos por dentro do SUAS, fazendo uma análise por dentro do SUAS, que o SUAS, existe no SUAS uma absoluta fragilização do sistema de participação construído no SUAS, né? A ponto da própria gestora nacional, da Secretaria Nacional de Assistência Social, afirmar que o que se delibera numa conferência não é obrigado governos cumprirem. Ela, com isso, está desconsiderando o artigo 1º da Constituição Federal, né, que a democracia participativa, deliberativa, nos coloca para os governos a obrigação de, com diálogo e construção, ou com defesa dos seus projetos de governo, pactuar e se submeter à deliberação, à soberania, ao interesse popular representado nas esferas deliberativas. Então, há uma fragilização do sistema de participação no SUAS. Há um congelamento dos recursos, né, que exigiu da frente dos mais sujeitos coletivos, né, uma resistência grande. Mais de 90% dos recursos foram cortados na primeira proposta orçamentária da assistência social. Isso, na nossa avaliação, foi proposital, né? O governo não pode, nesse momento, esse governo golpista, que está ainda à frente do Ministério, dizer que, bom, então agora vão atrás das emendas parlamentares, nos ajudem, é sempre muito difícil, porque o planejamento, vocês sabem como é a questão orçamentária. Isso é responsabilidade do governo. O governo apresentou uma proposta que reduzia drasticamente os orçamentos para assistência social e depois recuperou, mas recuperou com interesse particularista, porque o Criança Feliz ficou com 600 milhões do orçamento da assistência social, sendo que nós temos 900 milhões para a proteção social básica inteira. Nós temos próximo de 500 milhões para a média complexidade, que tem população em situação de rua, criança e adolescente em situação de violência, ou seja, os públicos e pessoas e coletivos, né, com direitos humanos violados. A alta complexidade, pouco mais de quase 300 milhões, não chega a 300 milhões, ou seja, houve um saque do orçamento público para um projeto fisiologista. Não que a primeira infância seja, e ela é fundamental, mas nós dizíamos para a própria secretária nacional, implementa o serviço de proteção social no domicílio para as crianças da primeira infância e suas famílias. Assim, estará usando da lógica que estrutura o SUAS, porque não, optou-se pela precarização dos vínculos, optou-se por um programa pontual, né, um programa que recuperou as lógicas patrimonialistas que acionam nos gabinetes de governo a atuação dos governadores, dos prefeitos, em detrimento das decisões legítimas das instâncias de participação. Então, a perda do recurso, 30%. A cada exercício, agora já teve mais uma perda significativa, não chega a 50% o orçamento para o próximo ano. Porque, pelo novo marco fiscal, o executado é determinante para o próximo exercício. Então, o governo, quando repassa os recursos no final do exercício para tentar garantir um pouco ainda de orçamento para o próximo ano, o que nós estamos assistindo no SUAS e resistindo é o desmonte daquilo que se construiu, que é estruturante. Repasse automático, fundo a fundo. São mais de 1 milhão de recursos atrasados para os fundos municipais, sob uma justificativa enganosa de que os recursos estão parados, quando muitos estão empenhados. Então, gera insegurança nos municípios. Ou seja, rompeu-se com a lógica do repasse fundo a fundo, que é estruturante do Sistema Único de Assistência Social. Rompeu-se com a democracia participativa, porque aquilo que se delibera no SUAS não se cumpre, né? Rompeu-se com a adesão e a expansão progressiva dos serviços com base nos diagnósticos territoriais, nos critérios pactuados, técnicos, com base em estudos territoriais, porque não existiu, desde o golpe, nenhuma pactuação de recurso novo ou de estruturação dos serviços no Brasil. Ao contrário, estão levando os profissionais para Brasília para fazer capacitação, para a educação financeira nos CRAS, para ensinar as famílias a poupar e guardar os dinheirinhos nas caixinhas de papelão, porque assim elas terão um bom relacionamento com o comércio local. E com essa proposta meritocrática, que infantiliza, que desrespeita, que fere a dignidade das famílias do Bolsa Família, o que está, né, a assistência social está servindo como uma política que recupera a meritocracia. Só uma coisinha. É só lembrar que o benefício do Bolsa Família
é, em média, R$ 178 mês, para todos, não per capita. Então, nós tivemos ainda a ruptura da gestão do trabalho, que organiza uma concepção de repasse de recursos federais para o quadro próprio, que organiza as mesas de negociação, que constrói uma política nacional de educação permanente para fazer produzir e circular conhecimentos com base numa rede nacional de educação permanente, de universidades que têm extensão, que têm pesquisa, como a PUC São Paulo. Agora, né, o governo desmontou a rede SUAS, desmontou a rede de educação permanente no SUAS, né? Transferiu responsabilidade para que os estados promovam, inclusive com quadro próprio, quando, na verdade, o que se construiu era uma inteligência no SUAS, que pudesse fomentar conhecimento relevante, né, de impacto social nos territórios, de difusão de conteúdo ético-político, sobre as vulnerabilidades e as violações em direitos humanos que a população, né, traz para o SUAS, que se transforma em demandas e que tem provisões em termos de serviços, programas, projetos e benefícios que são direitos, né, que devem ser assegurados à população. Rompe-se com a adesão, rompe-se com o planejamento, né, os pactos de aprimoramento do SUAS estão vigentes, mas eles não têm efeito nenhum, porque nem o governo federal cumpriu com um pacto. Dentre os compromissos do governo federal, que assina o pacto com os estados no início do golpe, era rever os recursos discricionários do orçamento. É uma ironia enorme, porque está no pacto que o governo federal vai rever e transformar os serviços em despesas obrigatórias, quando ele está inviabilizando o SUAS. Então, nós estamos num falso pacto dentro do SUAS. Não existe esse pacto, na medida em que não se cumpre com as responsabilidades, e bem sabemos que, no caso dos sistemas públicos, nós cumprimos com o federalismo cooperativo, ou seja, com compartilhamento de responsabilidades entre os entes federados. Então, não se cumpre essas responsabilidades nesse contexto de golpe. Gestão do trabalho, como eu disse, né, e aquilo que é estruturante do SUAS, nesse sentido, está sendo inviabilizado. Os equipamentos estatais estão sendo fechados, estão sendo absolutamente precarizados, né, e essa insegurança em relação à política nacional traz essa situação. Então, nós temos, né, nesses 5 minutos, só queria concluir dizendo, 2 grandes projetos que se antagonizam, né, a leitura dos projetos, dos planos de governo, dos presidenciáveis, permite identificar uma proposta liberal conservadora, que recupera a meritocracia fortemente no modelo de oportunidades, de acesso ao trabalho, de focalização nos mais pobres, de focalismo acentuado, residual, e, de outro lado, uma perspectiva ou projetos que se aproximam de uma perspectiva universalista, democrática, redistributivista, que traz nas propostas a transversalidade dos direitos humanos, nas demandas, na identificação das necessidades sociais, a partir de uma leitura transversal dos direitos humanos, reformas estruturantes. O novo tem projeto, como o do Partido dos Trabalhadores, que aponta a necessidade de um novo pacto federativo, né, e isso é muito importante, porque, se não fizer uma revisão do pacto federativo, nós não avançamos em sistemas públicos. Aponta, como foi apresentado aqui, a necessidade da revogação das contrarreformas, né, tem projetos nesse contexto que apontam, né, tanto do PSOL quanto do PT, a necessidade de revogar a emenda constitucional 95, que congela os gastos pelos próximos 20 anos, combinam infraestrutura com trabalho, né, obras públicas ou retomada de infraestrutura, viabilizando o trabalho, seguridade pública, expansão de serviços e benefícios, com uma perspectiva ou defendendo um princípio da integralidade. Isso, para nós, é muito importante, a integralidade da proteção, a indivisibilidade dos direitos sociais. Defendem, e eu estou aqui reforçando porque é isso que defendemos também, capacidade institucional. Nós vivemos um país continental, 5.570 municípios, com baixíssima capacidade institucional, mas fica para o debate, é importante, e uma pena que a gente não tem todos aqui desse campo para discutir, como avançar
incapacidade institucional, sem um novo pacto federativo e sem uma política nacional. É importante que venha dos territórios, e os dois têm propostas nesse sentido, de conselhos, comitês, que aproximem as políticas, que olhem as realidades locais, mas sem uma direção nacional, uma coordenação nacional de políticas estatais, essas governanças locais podem significar fragmentações ou patrimonialismo local. É preciso ter uma direção política nacional de que sistema estatal que nós estamos falando e construindo. Por último, apontam a melhoria das condições de vida da população, políticas macroeconômicas que gerem trabalho, renda, capacidade, né, do Estado brasileiro se inserir no mercado internacional, né, no mundo na divisão internacional do trabalho, não de forma subserviente, uma perspectiva decolonial, de integração regional e internacional, porque não dá também só para discutir assistência social sem entender o contexto em que esses programas, que estão nesse campo universalista, democrático, redistributivista, apontam. Sem uma integração também, sem uma perspectiva decolonial, uma perspectiva de integração regional, de inserção internacional, as políticas sociais pouco efeito terão. Sem políticas macroeconômicas que aproximem políticas sociais, maiores dificuldades. Sem recuperar a capacidade do Estado numa concepção de seguridade social ampla e integrada, também. Então, essas perspectivas são apontadas nos programas desse campo, e eu queria reforçar, assim como o orçamento público, de fato, cumpriu o que a Constituição prevê, recursos públicos garantidos para a seguridade social, né? Sem que esses recursos sirvam para o pagamento de dívida externa. Enfrentar as grandes fortunas. Os dois programas desse campo apontam a taxação das grandes fortunas, apontam reforma tributária, apontam enfrentamento das contrarreformas que precarizam, né, a classe trabalhadora e que viabilizam o nosso Estado democrático de direito. Portanto, apontam para um aprofundamento e radicalização da democracia, o que para nós é indispensável, nesse cenário que precisamos recuperar o Estado, expansão de direitos sociais, né, e consolidação da descentralização de recursos, de capacidades, de serviços, com base nos territórios. O território aproxima os dois programas, né, isso é importante, sem desconsiderar os riscos da fragmentação. E essa é uma preocupação dos dois programas. Então, com isso, dizer, né, que a frente tem discutido a assistência social que queremos com essas outras forças sociais, mas apontando a necessidade do Estado regular, né, de nacionalizar uma política de assistência social no contexto de uma seguridade social universal, integralizada, redistributivista, democrática, né? Portanto, é essa a concepção do SUAS que defendemos. E aí, enfrentar as contrarreformas, revogar as contrarreformas, garantir capacidade do Estado de prover serviços amplos, né? Nessa perspectiva é fundamental. Com isso, eu concluo que a frente, nessa articulação com os movimentos sociais, defende, portanto, nessa forte aliança com os movimentos, a retomada do Estado Democrático de Direito, que com esse golpe foi inviabilizado. Precisamos recuperar. E os projetos que convergem nessa direção dependem da nossa força política, nesse momento em que precisamos garantir que essas eleições não tenhamos candidatos conservadores, não tenhamos retrocessos ainda maiores, mas que possamos recuperar a capacidade de um Estado democrático de direito, popular, e que tenha o direito, nessa perspectiva, de enfrentar a desigualdade, de entrelaçar direitos de liberdade e direitos de igualdade, de garantir a concretização desses direitos na vida da população e enfrentando, desse modo, as desigualdades históricas e avançando para um outro horizonte, para um horizonte de uma sociedade justa e igualitária. Obrigada. Depois de ouvir os SUAS que defendemos, então, tanto pelos trabalhadores quanto pela Frente Nacional, nós passamos agora a palavra para os representantes presentes de partido político. Silvia, você quer falar? Não, nós não só tem você. Eu comecei por você, Silvia, e
Por favor, você não quer vir para cá, Wagner? Por favor. Wagner. Não, 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 não. Não, não, não. Eles recebem o microfone. Obrigada. Então, Silvia, você começa? Pois não, obrigada. Tá. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos os presentes. Tá baixo? Quer que eu fale? Normalmente eu não falo com o microfone, mas... Não, tá bom. Tá bom? Ah, tá. Silvia, eu me desculpo, eu não tinha agradecido, não é, realmente a presença do Partido da Democracia Cristã, de estar aqui entre nós, né, do candidato Emael, e eu acho que isso é extremamente importante. Muitos justificaram, e acho que é extremamente importante estar aqui presente e ouvindo o que os próprios trabalhadores têm a dizer e o próprio conjunto das propostas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de rever a professora. Eu fiz PUC há muito tempo e participei de algumas palestras dela. Obviamente, ela não se lembra de mim, né? Mas é um grande prazer revê-la. Eu a respeito profundamente. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou professora universitária. Na verdade, saí faz 2 meses da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde estive por mais de 31 anos. Está um pouquinho ruim o microfone. Tá? Eu passei lá por mais de 31 anos e tive que sair por problemas de saúde, infelizmente. Fiz várias pesquisas. Mas o meu campo, os meus temas, obviamente, são mais ligados à educação, né? Basicamente, educação. E eu queria, na verdade, eu virei a questão de alguns meses presidente estadual da Democracia Cristã Mulher São Paulo. Faz pouco tempo isso, embora eu seja afiliada à Democracia Cristã há muitos anos. Conheço o deputado constituinte José Maria Emael, quem respeito, a quem tenho uma admiração profunda, não só pelo jingle, né, que todo mundo conhece, que todo mundo leva na brincadeira, né, infelizmente, mas ele é uma pessoa bastante séria, né, e nós gostamos, o pessoal do partido gosta muito. Na verdade, eu trouxe um outro plano, aí é que está. Nós temos... Será que eu posso falar sem microfone? Eu posso falar mais alto? Não é o problema de falar alto, é da gravação. Tá. Bom, na realidade, será que está com problema? Esse aqui também não. Na realidade, eu gosto de ficar meio de pé mesmo. O professor não gosta de ficar muito sentado, né? Bom, então, como eu falei para vocês, eu sou presidente estadual da Democracia Cristã e eu assumi, desde o ano passado, uma série de atividades. Dentre elas, nós estamos refazendo o plano da Democracia Cristã. Por quê? Eu não estou me desculpando, mas só para vocês entenderem como está o partido nesse momento. Primeiro, o partido é considerado como um partido nanico. Nós não temos tempo para absolutamente nada, vocês viram isso na televisão, né? Então, qualquer espacinho que nós tenhamos, nós procuramos ir. Então, para mim, hoje foi um grande privilégio estar aqui, né, para poder... Na verdade, eu percebi que eu estou aprendendo muito mais com vocês. Conheci pessoas muito interessantes, né? Eu fui recebida pela Juliana no começo, né? Agradeço profundamente, ela foi extremamente gentil, mas eu queria pontuar algumas coisas que estão acontecendo dentro do partido. Em primeiro lugar, nós estamos tendo cabeças pensantes diferentes dentro do partido, o que, de certo modo, atrasou o nosso plano de governo. O nosso plano de governo ele foi feito desde 2016. E, desde 2016, ele praticamente não tinha sido reformulado. A questão de
2 semanas, nós refizemos todo o partido, né, o partido todo, nós fizemos várias pessoas, nós fizemos, como eu posso dizer, várias comissões, e nós estamos reformulando todo o programa. Eu não sei, professora, se dá tempo de nós repassarmos esse programa, porque a pesquisa já foi feita, o que eu lamento profundamente, e existe essa exigência do TSE para que nós possamos entregar o programa. Então, como eu falei, nós estávamos, pelo menos, com muitas cabeças pensantes. Inclusive, houve uma proposta, no começo do ano, de o Jair Bolsonaro entrar no nosso partido, o que foi negado inclusive por mim mesma, foi negado por uma série de pessoas que fazem parte do partido. Por quê? Porque nós achamos que um partido que se propõe a ser democrata cristão, ele não combinaria, talvez, com algumas ideias do candidato. Então, só para vocês entenderem, nós estamos, então, reformulando todo esse plano. Eu trouxe o novo plano, e trouxe também o plano que nós fizemos voltado para o que está sendo discutido nos dias de hoje, né, especificamente. Eu não sei, eu preferiria, na verdade, eu não sei se isso é possível, mas eu gostaria, como hoje, eu vou ser muito honesta, eu aprendi muito mais do que tenho que passar, eu gostaria, se possível, de que algumas pessoas fossem indicadas aqui, hoje, até mesmo, porque eu sei que a senhora tem um grupo de estudos, tal, se elas poderiam ler esse projeto, né, ligado à assistência social, às suas, né, e se elas poderiam dar algumas contribuições. Nós temos o projeto, dentre eles algumas coisas que a professora, né, que a professora colocou. Gostei muito da fala, inclusive, da Fernanda, que nós também somos contra tudo isso que você Fernanda, né, falou. Nós estamos indignados com essa questão dos direitos trabalhistas. Eu, inclusive, nós todos, né, fomos, como é que eu posso dizer, todos nós estamos sofrendo na própria pele todas esses absurdos, reforma tributária, etc. Inclusive, foi um dos motivos de eu ter saído do Mackenzie, né? Porque nós estávamos com sérios problemas. Então, eu não acho que seria interessante, talvez, eu ler o plano. Não, acho que... O que eu posso fazer? Não, eu acho que a senhora apresentou a proposta. Primeiro, acho que extremamente importante. Não me chama de senhora, por favor. Não, né, é somente pela gentileza, até pela institucionalidade que... Você é muito gentil. Tá bem, pela institucionalidade que está junto aqui. O que eu queria dizer é que eu penso que se atingiu um grande objetivo, que é quando um partido político ouve. Sem dúvida. Né? Então, essa me parece uma das grandes conquistas, que é reconhecer que as pessoas, por mais insignificantes que possam parecer, não, elas têm o que dizer, e têm o que dizer com muita densidade. Então, acho que isso já foi extremamente importante e nos leva, inclusive, depois, quem sabe, fazer uma resenha disto para os demais partidos políticos. Mas eu conversei aqui com Fernanda. A nossa proposta é que definisse a senhora com Fernanda uma data do FET SUAS para poder receber essa proposta, conversar, e a gente vê no núcleo essa data acertada, quem pode estar junto e conversar. Tá bem? Excelente. Então, tá bom. Então, por favor, depois que a senhora puder dizer, trocar e-mail com Fernanda, acertar, Gostaria e nós muito, vamos atrás, tá bem? Tá? Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Muito obrigada, a oportunidade. professora. Obrigada. Eu passo imediatamente para o Wagner, e eu não sei se Thelma vai falar também. Ah, tá certo. Tá bom, tá ótimo. Pois não. Bom, boa tarde. Bom, eu venho com essa tarefa. Primeiro, cumprimentar o NEPSAS, o FET SUAS, enfim, o conjunto dos companheiros e companheiras da militância da política de assistência social. A tarefa que recebi, sem muita glória, mas com muita responsabilidade, sou militante do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, tá? E
minha última tarefa na assistência social, na militância da assistência social, foi compor o grupo de trabalho que elaborou o plano de governo do companheiro Padilha nas últimas eleições, né, onde eu tive o prazer e a honra de militar junto com a companheira Neire, falecida companheira Neire. Então, acho que só quero ressaltar alguns pontos que não foram para o documento principal. O documento principal do plano de governo, ele, como foi apresentado, ele apresenta uma mescla que acaba misturando e, às vezes, confundindo a assistência social com segurança nutricional e alimentar, com, né, programa de emprego. Agora, no grupo de trabalho que elaborou o plano de governo, há 3 elementos que eu acho que é importante ressaltar. Primeiro, no programa de governo, no texto completo, né, nós temos o debate dos elementos estruturantes de redução da desigualdade social, que é o papel que o SUAS cumpriu durante o período Lula-Dilma. Não precisamos dizer, e é por isso que o programa vai apontar para o restabelecimento do SUAS, que este, tá, aí falando do segundo ponto importante, foi o período Lula-Dilma em que se estabeleceu, que se criou, que se efetivamente fez o Sistema Único da Assistência Social. Por quê? Primeiro porque restabeleceu o diálogo com as instâncias de negociação e de participação. Diálogo com conselhos, com o Conselho Nacional, diálogo a partir do que foi construído nas conferências. O SUAS não nasceu como um presente do governo Lula-Dilma. Primeiro dizer isso. Nasceu porque, uma vez estabelecidas as conferências nacionais, era nosso dever histórico implementar e, de fato, fazer com que, na política de seguridade social, a assistência social se tornasse política pública efetiva. Segunda coisa, importante dizer, que é com relação ao Pacto Federativo. Como vocês sabem, né, a vida é dura e cada vez fica mais dura, mas no período Lula-Dilma, o Pacto Federativo, com todos os seus problemas, né, bom lembrar a trajetória histórica, né, tirando o primeiro período Benedita da Silva, os períodos Patrus Ananias e Márcia Lopes, à frente do Ministério, e o período Tereza Campelo, é importante dizer que, no governo de coalizão lulista, a assistência social não foi para o saco de negociações com os partidos aliados. O Partido dos Trabalhadores entendeu que a política da assistência social ela tem uma centralidade na estratégia política de superação da pobreza. E, lógico, importante dizer, né, que não é necessário inventar a roda. Por isso, revogar penduricalhos ou coisas estranhas que surgiram à assistência nesse último período do golpe, tá? Criança feliz, educação financeira, né? É importante dizer que não há necessidade de ficar criando essas marcas fantasias que desvirtuam a assistência social. É só restabelecer o que já estava tentado a ser feito a partir do Pacto Federativo, que é implementar a tipificação dos serviços socioassistenciais. Está lá, está estabelecido, aquilo não nasceu da cabeça dos gestores do Ministério, mas dessa difícil articulação, negociação e diálogo entre os poderes. Então, quero terminar dizendo isso. Para o programa Lula, Haddad e Manuela, né, o que nos norteia é reduzir a desigualdade social, mas restabelecendo aquilo que foi construído e aquilo que conseguiu tirar do vazio institucional a assistência social. Vamos lembrar em que lugar estava a assistência social antes do SUAS? Em qualquer lugar. Sem recurso, sem identidade enquanto seus trabalhadores, sem identidade nas suas proteções sociais. De fato, não foi um período que foi a completude do que nós gostaríamos, mas foi o que foi possível e ousadamente possível fazer no período Lula-Dilma, tá? Que é implementar, de fato, um sistema nacional de assistência social que atenda o que a Seguridade Social brasileira pede desde a Constituição de 88. Tá? Então, neste momento, sem demagogia nenhuma, nós temos certeza, né, do que nós queremos para o SUAS no próximo período, no eventual governo Lula, Haddad, Manuela, tá? Que é justamente restabelecer aquilo que foi pactuado não só com a sociedade, com os trabalhadores, mas aquilo que hoje uma massa de novos trabalhadores e trabalhadoras sociais existentes
agora almeja e que tem sofrido muito com o golpe que nós estamos vivenciando, seja o teto de gastos ou uma série de outras medidas que vão na contramão daquilo que foi construído. Última coisa, para superar o paradigma Lula-Dilma, espera-se pelo menos que eles dessem um salto e dizer que o que foi construído não valeu a pena, mas não é o que está acontecendo, né? A atual gestão está desmontando, até intelectualmente falando, tudo aquilo que defendeu o contrário no início do processo de construção do SUS. Então, Menas, querem nos derrotar, implementem política pública. Querem falar mal do SUS, cumpram o papel, o difícil papel que foi travado nas negociações, nas articulações e no respeito ao diálogo, às instâncias de participação. Tá? Então, isso já foi feito e pode tentar, inclusive, ser retomado. Mas aí depende, como vocês têm visto, e espero que as lições do golpe tenham nos ensinado isso, que é com mobilização social, a articulação e, é lógico, a força daqueles e daquelas que, de fato, devem nortear a assistência social, seus trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral. É isso. Dando continuidade, uma vez que nós estamos falando, inclusive, da força dos movimentos, eu vou pedir a vocês uma prioridade. Nós estamos passando aqui na PUC por um momento extremamente delicado. Um momento em que não é só o golpe no país, eu não sei como é que eu posso classificar, mas eu não tenho essa intimidade com ele, então eu não. Pois é. Então, nós estamos aqui, efetivamente, a democracia puquiana, acho que vocês acompanham pelos jornais, perdendo todo o seu espaço, né? Durante a ditadura militar, elegemos, foi o símbolo para o país da eleição de um reitor e todo um processo participativo. Então, eu vou pedir, por favor, já que nós estamos aqui com uma bancada da ProPuc, que faça que Bia, você também, não sei, mas vocês façam, por favor, uma breve apresentação, inclusive para que a gente some as lutas pela democracia. Por favor. Alô, alô, dá? Esse dá? Bom, antes de falar enquanto a ProPuc, e em nome da Associação dos Professores da PUC São Paulo, eu quero saudar essa iniciativa do núcleo coordenado pela Aldaísa. Eu quero saudar também a fala da Fernanda e da Jucimere, e, enfim, todos aqui presentes, por estarem trazendo um debate da maior importância mediante a destruição do país pós o golpe. Não é? Nós estamos vivendo uma situação onde é um conjunto de contrarreformas que recaem sobre a classe trabalhadora. Do conjunto desses candidatos, 90%, eu estou sendo generosa, estão no campo não só conservador, mas da direita, nesse país. E nós não podemos, nesse momento, deixar de reconhecer a importância da luta dos trabalhadores, a luta histórica. Não é? Ano passado, frente à organização dos vários movimentos sociais, nós conseguimos fazer a maior greve nesse país, com 35 milhões de trabalhadores que paralisaram nas contrarreformas, né? Então, a contrarreforma, a trabalhista, a PEC do fim do mundo, a contrarreforma previdenciária, não é? E, hoje, no Congresso Nacional, são 55 projetos de lei de destruição de direito dos trabalhadores e trabalhadoras nesse país. Então, nós temos que
nesse processo e na sua continuidade, garantir a autonomia e independência dos trabalhadores para as nossas conquistas que estão todas sendo destroçadas. Então, esse evento é da maior importância, não para aqui, porque nós temos que debater, denunciar e nos organizar no sentido de que projeto queremos para o nosso país, né? Posto isso, eu quero dizer, se nós temos um golpe no plano nacional, nós estamos sofrendo hoje, na PUC São Paulo, uma continuidade, um aprofundamento da intervenção da Fundação São Paulo nessa universidade. Uma intervenção que começou em 2006, com a quebra de autonomia e democracia universitária, onde, naquele período, 1.000 trabalhadores, entre professores e funcionários, foram demitidos. Na realidade, foi construído um conselho de administração que passa por cima do conselho universitário, autônomo e democrático, e agora, não é, embora com uma narrativa diferente da nossa, porque é uma narrativa de Dom Odilo, encaminha um projeto para um novo estatuto da PUC, de 60 dias, como se fosse possível, sem uma discussão ampla dessa universidade, impetrar esse estatuto. E, nesse estatuto, colocam questões como o fim do departamento, não é? A relação direta com a gestão administrativa, o fim da eleição de coordenadores, chefias de departamento, direções de faculdade e indicação direta para a reitoria. Embora saibamos que ainda temos a lista tríplice até a penúltima eleição, e desde os anos 70, quando dona Nadir Gouveia Kfouri foi a primeira reitora eleita nesse país, essa universidade foi a primeira a construir contrato de trabalho por tempo, e nós estamos vendo tudo isso ser destroçado se não nos organizarmos nesse processo. Na realidade, também se coloca a questão da finalização da carreira com 75 anos, de uma forma compulsória. Se a carne mais arrebentada do mercado é a carne negra, no caso da PUC São Paulo, é a jovem que entra já precarizada praticamente com a aula, e a velha que jogou a sua energia, a sua força de trabalho o tempo todo, e que poderá ficar mais 5 anos, em vez de 40, 10 horas, recebendo absolutamente nada de recurso daquilo que lhe é devido. Eu não vou usar mais tempo, porque eu sei que vocês têm muito a debater, mas nós estamos numa atitude de dizer não a essa intervenção. Não. E esse não, eu vou deixar a Filipetinhas, tá certo? Para que a gente possa se somar, nós estamos fazendo abaixo-assinado. Nós estávamos, até agora à tarde, com 3.000 assinaturas. Nós vamos fazer chegar até o Papa, porque o Papa ele representa um caráter progressista da Igreja, e o Dom Odilo representa o setor conservador, reacionário, que apoiou a ração de Dória, e nós sabemos quem é Dória, né? Então, é uma disputa grande do ponto de vista de duas concepções da Igreja. Uma, que é a tradição dessa universidade, da teologia da libertação, e outra com esse conservadorismo e reacionarismo que está aí, e nós temos que dizer não. Essa carta ao Papa está sendo o Stedley, né, do movimento do MST, está conosco nesse processo, o MST, vários movimentos, o MTST, enfim, lutadores e lutadoras, porque jogar para 60 dias, de cima para baixo, é uma farsa. Então, vamos dizer não a esse projeto, e somos só nós, organizados independentemente, que podemos barrar essa medida de intervenção na universidade. Então, hoje também, agora vai ter um debate à noite, o Haddad estará aí, o Haddad é representante da sociedade civil no Conselho Universitário da PUC, e também vamos solicitar a ele esse posicionamento, assim como solicitamos para os representantes de partidos que aqui estejam, para se somar nós nessa luta. Então, pela autonomia
e pela democracia universitária, abaixo a intervenção da igreja reacionária. Obrigada. Nós vamos, então, prosseguir, abrindo a palavra, portanto, ao plenário. Vamos fazer 5, talvez, indicações para as pessoas falarem. Nós temos que deixar esta sala às 18h55, porque às 19h tem um outro grupo que vai usar o espaço. Então, nós vamos pedir, evidentemente, que as pessoas, vão fazer mais considerações, mas, se tiverem, evidente, alguma questão ao Wagner, alguma questão à Sílvia, não é, que se dirijam. Então, por favor, 5 pessoas. Thelma, quem mais? César? Ricardo, por que eu te chamei de César? Não sei. Thelma, Ricardo, alguém mais? Flávia? Raquel? Alguém mais? Não? Então, por favor, Thelma, vamos. Fica ruim de falar, né? Assim acho que fica melhor. Ó. Então, boa tarde. Ele está dando. Alô, alô? Tá bom. Está dando para ouvir? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu quero parabenizar. Ela está desde o começo, né? Então, deixa eu ficar aqui. Não, por favor, venha nessa ponta aqui. Vem cá. Não, aqui, por favor. Ó. Pronto. Beleza, acho que dá. Tá. Vocês acham melhor? Nossa Senhora. Fico aqui mesmo, gente. Bom, quero parabenizar a iniciativa e a importância dessa pesquisa e toda essa discussão que está envolvendo uma análise até mais ampliada em relação à própria política da assistência social, o sistema único. E, conforme assim nós fizemos um combinado, eu fiquei meio que apoiadora, e não quis dividir na hora, né, fiquei meio assim, mas meio apoiadora do debate, porque eu fujo um pouco assim para dentro só do programa, reforço o programa do que foi construído no processo de resposta à desigualdade, né, a redução da desigualdade estrutural que nós temos, como a vertente, como o Wagner já deu a direção, mas que nós também trouxemos questões importantes no programa e que, muitas vezes, ele não está com destaque no resumo, que é justamente nós ampliarmos os critérios de acesso ao benefício de prestação continuada, conforme até determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos ter todo esse estudo que foi iniciado antes do golpe, de já ampliar, né, a questão do acesso ao BPC, e eu acho que esse destaque é muito importante. Outra questão também é firmar a erradicação de todas as formas de violações de direitos, mas foi pautado 2 eixos muito importantes, que é a questão do trabalho infantil e do trabalho escravo, e a redução das desigualdades, que tem centralidade na questão de gênero, de raça, né, étnico-racial, porque a questão da igualdade racial e gênero ela é fundamental, ela é uma diretriz fundante dos marcadores sociohistóricos que nós precisamos urgente incorporar dentro da rede socioassistencial. Então, essa direção dentro da política também é dada, né? E tem também questões que são mais dispositivos que, muitas vezes, para colocar num programa, e não tem assim, enaltece tanto, mas para nós que sabemos o quanto isso tem que avançar, que são dispositivos da gestão e que envolvem, principalmente, a transversalidade dos direitos humanos, né, nessa relação com as políticas. Então, eu fiz esse destaque da igualdade, mas nós temos muitos outros, como que a gente avança nessa transversalidade, e também dispositivos que a gente precisa avançar urgente, que isso é um problema mundial, não é só do Brasil. Nós temos praticamente como uma experiência positiva aí a Espanha, que é como que nós vamos organizar dispositivos intersetoriais feitos pela gestão, e não uma rede de atores que no território tem que se organizar sem esses dispositivos. Então, são questões que foram também enaltecidos como importante e que não estão, né, contemplados aqui. E, por fim, gente, nós tivemos um golpe muito forte, né, do golpe sobre o golpe, que foi, na calada da noite, na semana passada, a mudança da LOAS, trazendo
um retrocesso muito pesado, que é a Lei 3.714, e que está tendo uma luta muito importante, aí coordenada pela Frente Nacional, que é a revogação dessa lei, porque ela traz um movimento, né, justamente de trazer os benefícios eventuais, trazendo uma relação do SUAS com o SUS, mas incorporando o benefício de medicamentos, voltar a ter prótese, e tudo que nós avançamos, e que, olha, que foram só em 2006, né? Se a gente pensar que o SUS foi aprovado em 90, nós iniciamos o processo da LOAS em 93, mas o SUAS em 2005. A luta que foi para a incorporação do sistema de saúde dessa área que é papel do SUS, e agora eles estão retomando todos esses benefícios, né? E para ser incorporado no SUS, inclusive como ação complementar à comunidade terapêutica. Então, a situação é muito grave dessa lei. E por quê? Nós temos que, daí, entrar no debate, desculpe se eu estou me estendendo, mas nós temos que entrar no debate da discussão da Seguridade. Porque o projeto de ter os planos populares, ele está desenhado. Foi feita uma reunião do Temer com o congresso da base dele, né, um mês atrás, com todos os planos de saúde, e eles estão com esse desenho. Então, nós estamos correndo perigo a todo momento. Tá? Então, só para encerrar essa questão, e só finalizando na relação do SUAS com a Previdência, a questão do BPC, que entra no pacote da reforma, e aí fragiliza muito. Teria outras questões, mas quis fazer esses destaques aqui. Tá bom? Obrigada. Aqui é que o tempo... Né? Ricardo, por favor, se quiser falar de lá da ponta... Sem problema. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ricardo de Lima. Eu sou do PSOL e eu queria só simplesmente falar alguns pontos que foram muito discutidos e que, por exemplo, pode ter surgido como erro de sistematização, no sentido de que ficou um pouco superficial. Por exemplo, quando nós falamos do SUAS, da base da territorialização mesmo, de onde nasce a assistência social, deve nascer a partir do lugar onde está o usuário de assistência social. Então, acho que na questão da sistematização ficou um pouco complicado, porque... Não? Não. Inclusive, nós elogiamos isso, porque não havia essa compreensão. Na leitura da macropolítica, não havia espaço para micropolítica. Eu acho que o grupo, quando nós analisamos, o grupo, inclusive, elogiou, porque essa questão da diversidade local é fundamental. É fundamental. Eu, pelo menos, que opero isso com índice de exclusão e inclusão, venho lutando por isso há quantos anos? Não? Não houve, não. Houve até elogio. Sim, não. E a questão do que se refere ao conselho, que o partido dá um novo nome, mas que a gente entende que tem o sistema único a partir de melhor distribuição da responsabilidade do município, porque hoje a grande parcela é do município. A contrapartida tanto do governo estadual quanto do governo federal é muito insignificante ante o que é gasto nos outros sentidos. Então, a proposta, na realidade, era ampliar esses valores para melhor trabalhar. Então, a gente sofre. Acho que um outro recado que eu gostaria de convidar todos e a todas que tenha assistência social dentro de si, independente do partido, é importante que a gente ocupe os espaços de construções partidárias para que a gente possa levar a nossa pauta da assistência social para dentro dos partidos. Porque muitas vezes a gente fica esperando que os partidos nos deem respostas e muitas vezes, na hora de construir as propostas dos partidos, a gente fica muito isento, a gente não quer aparecer, a gente não quer se comprometer e muitas vezes o que a gente sofre na ponta é comprometido. Então, por isso, eu quis falar, e eu acho que, para nós, é uma bandeira de luta e de vida, a assistência social. Encaramos bastante o retrocesso aí junto com dessa
tentativa de desmonte, que foi principalmente em São Paulo, em relação ao Criança Feliz, junto aos nossos mandatos. Então, nós travamos essa luta e estamos levando essa bandeira para o governo federal com muita vontade mesmo. Então, assim, o partido está aberto, a gente vai levar todas as contribuições recebidas aqui, que são de grande valia, e vamos, com certeza, melhorar o programa de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, com as propostas ricamente apresentadas pela equipe do NEPSIS. Ricardo é um militante do movimento pela assistência social aqui de São Paulo, de longa data, e, portanto, ele também tem assistência social dentro dele, tá certo? Por favor. Flávio. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de contextualizar de que lugar que eu falo. Sou trabalhadora do SUAS, na cidade de São Paulo, numa SAS, no extremo leste, um local de extrema vulnerabilidade e onde a política de assistencial ela é muito fortemente demandada. E também sou colaboradora do Conselho Regional de Psicologia, no núcleo que faz exatamente essa discussão da política de assistência social. Então, no FET-SUAS, a Fernanda já trouxe aí alguns apontamentos dos SUAS que queremos, né? E aí, assim, dos SUAS que precisamos para esses locais, onde a gente tem essas famílias extremamente vulneráveis. Com relação à PEC do congelamento dos gastos, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Eu sei que eu gostaria de fazer essa pergunta para todos os candidatos, infelizmente, a gente não tem aqui representantes de todos, mas qual é o posicionamento em relação principalmente no caso da PEC do congelamento, que já está posta, né? Então, ao Partido dos Trabalhadores e ao Partido Democrático Cristã, se existe, nesse plano de governo, que a gente não dá para esmiuçar aqui agora, é esse compromisso de revogar essa PEC. Em relação à reforma da Previdência, né, se isso a gente pode ter aí como pactuado com os partidos, de um compromisso com os trabalhadores, de rever também essa questão, e que garantia que a gente tem de avanços para as políticas que compõem o tripé da Seguridade Social. São esses os questionamentos. Agradeço a presença de todos, a oportunidade de estar fazendo esse questionamento. Boa tarde a todas e todos. E queria cumprimentar especialmente o NEPSAS por essa iniciativa importante, pessoa da Aldaísa. E também dizer que essa é uma iniciativa que o programa de pós-graduação aqui da PUC acolheu pela importância, não é? E cumprimentar os componentes da mesa, as falas importantes, né, Fernanda, Jucimere, né, e dizer que, mais do que nunca, né, nessa conjuntura, a gente vai precisar da organização dos fóruns, né, dos movimentos de defesa do SUAS, da Seguridade Social, e a gente fica muito feliz de saber que esses movimentos da sociedade civil estão se fortalecendo, não é? Até contrariando, vamos dizer, uma certa imagem de que a assistência social não tem tradição de luta, não é, de resistência, não tem organizações de base com força política. Então, acho que a gente está fazendo essa demonstração na prática, e a gente, de fato, precisa fortalecer, mais do que nunca, nesse momento, esses movimentos em articulação com movimentos mais amplos, porque a gente sabe que a gente não vai enfrentar, né, o desmanche da assistência social de forma endógena, porque a gente entende que esse processo é muito mais amplo, né? Eu queria só fazer pequenas observações de algo que eu acho que ficou muito claro, né, em relação à apresentação que vocês fizeram, né, a análise das propostas. É uma pena que a gente não tenha aqui, né, outros partidos, enfim, para dialogar,
Mas o que deu para perceber, né, pela síntese que vocês fizeram, que eu queria pontuar, é que a maioria, grande maioria, mais de 90%, né, dos partidos, ignora o SUAS e a política de assistência social. Há um silenciamento, né, total em relação a identificar, né, esse locus com o nome que tem, né, com a política nacional, com o SUAS, construído aí há mais de uma década, certo? E mais do que isso, quer dizer, há um silenciamento, há um total desconhecimento, quer dizer, ignoram isso, né? E mais do que isso, quer dizer, também revelam esse total desconhecimento, né? E a forma, vamos dizer, distorcida com que elementos do sistema e da política aparecem, como vocês colocaram, totalmente desconectado do leito aonde eles se situam, não é? Então, o que é CRAS, o que é, não é, Bolsa Família, enfim, sem uma base da qual esses processos, esses elementos são constitutivos, não é? Eles não são elementos isolados e é como aparece, né? Na totalidade, eu diria, tirando PT e PSOL, não é? Nós não podemos dizer, mesmo aonde aparecem eventualmente serviços, nomes, nominações, que esses partidos estejam se referindo àquilo que nós discutimos como sendo a Política Nacional de Assistência Social e o SUAS. Há um total desconhecimento. Eu até fiquei pensando, Aldaísa, que vocês já fizeram esse trabalho em outras eleições, né? Eu fiquei pensando isso. Foi para prefeito, né? Não dá para comparar, vamos dizer. Mas eu até fiquei pensando se não seria o caso de fazer algum tipo de comparação, ou seja, o nível de conhecimento ou desconhecimento dessa política, né, nas várias eleições, né, nos vários programas partidários. Se a gente piorou, se a gente melhorou, o que está acontecendo, entendeu? Para os prefeitos, a assistência social é um pouco mais próxima. E eu lembro que, na outra análise, eu não sei se tem alguém aqui que partilhou, quem detalhou mais, na outra candidatura, foi Marta Suplicy, pelo MDB. Todavia, o MDB, do ponto de vista hoje nacional, nem se dá conta, não tem cumulatividade. Exatamente. Entendeu? Isso não é propriamente um ideário do partido. Foi a pessoa Quer dizer, dela que levou. O partido abriga um candidato, mas ideologicamente o partido não incorporou. Eu estou dando esse exemplo porque eu acho que mostra bem esse outro movimento, né? Porque, de fato, esse diálogo mais amplo, esse que nós estamos tendo aqui, com representação dos trabalhadores, isso não aconteceu nos partidos políticos. Exatamente. Entendeu? É um negócio segregado. Então, a proposta não é necessariamente discutida externamente democraticamente, embora os partidos possam ter, evidente, seus grupos, mas nós não temos diálogos ainda. Então, desculpe, eu esqueci de me apresentar inicialmente, né? Sou Raquel Raicheles, professora aqui do programa de pós-graduação em serviço social. Então, o que eu só queria então apontar ainda é essa questão que a Aldaísa está colocando, me parece fundamental. A Jucimere, né, na fala dela, ela colocou, né, o movimento de defesa do SUAS como um movimento de resistência e de incidência. E aí eu acho que uma questão que a gente precisa discutir é exatamente essa que você está colocando, né, Aldaísa, que é até onde, né, temos incidência, né, nos programas partidários. E aí isso traz aí uma questão que é a relação governo-partido, né? Então, eu entendi, não é, nas falas, por exemplo, do PT, né, do Wagner, enfim,
talvez tenha colocado muito mais naquilo que os governos Lula e Dilma fizeram do que, de fato, traduzindo uma proposta partidária, não é, em relação à política de assistência social, que, como vocês já disseram, e eu concordo, confusa, insuficiente e tal, né? Agora, o que eu queria, só para terminar, Aldaísa, dizer é que esse processo ele está na contramão daquilo que a nossa pesquisa nacional, né, que a gente vem coordenando aqui pelo programa, né, uma pesquisa nacional sobre o Sistema Único de Assistência Social, que está no seu último ano, revelou. Nós estamos sistematizando os dados finais ainda da pesquisa, né, uma pesquisa nacional de grande porte, tem aí vários colegas que são pesquisadores da equipe. O que ela tem nos mostrado, nesses primeiros dados que a gente está sistematizando, é que, com todos os desafios, com todas as dificuldades de implementação do Sistema Único, ele é uma realidade, ele existe nos municípios, não é? Eles existem para os usuários com diferentes níveis de apreensão, de expectativas e tal. Então, ele existe, ele está implementado, né, ele é universal no conjunto dos municípios. Nós temos mais de 8.000 CRAs, mais de 2.000 e tantos CREAs, mais de os centros POP, que são mais novos. E o que chama atenção, então, nisso que foi apresentado, é a completa dissociação desses partidos da realidade real, daquilo que está acontecendo, de fato, nos municípios, nos territórios. Né? É isso que eu queria... Não, acho que tremendamente. E eu me permitiria aqui, seguindo tua linha, dizer que eu acho que não é de alguns partidos, todos os partidos. Há uma ignorância, há uma distância entre Brasília e a realidade. A Globo acaba de fazer um programa, um repórter, que ele diz o Brasil que ninguém vê, ou alguma coisa assim, não sei se alguém já viu, eu vi alguns pedaços, mas mostrando que se ignora, efetivamente, da realidade brasileira. O nosso nível de desigualdade é tal que aquilo que está posto na realidade, quem tem um outro nível mais elevado não conhece de forma nenhuma, não vive de forma nenhuma. A visão, inclusive, eu diria, do próprio trabalhador sindicalizado, né, é uma que não é necessariamente a visão do cotidiano. É por isso que eu saúdo, inclusive, o PSOL está vindo para o cotidiano, para a territorialidade. Então, eu acho que essa é uma discussão necessária, porque a assistência social se instala no cotidiano. Ela dialoga com as questões que estão postas ali na vida. E eu acho que isso que você levanta é muito importante. Quer dizer, as propostas nacionais, elas são muito distantes, nem se enxerga, não se sabe o que existe. Eu queria só destacar, pelo óbvio, pelo que nós vimos, a proposta do PSOL. Realmente, a proposta do PSOL é o mais detalhada. É surpreendente nesse sentido. Sim. Ela fura um pouco essa tendência, vamos dizer, e ela apresenta questões, né, importantes do ponto de vista de reconhecer o que foi construído, de querer avançar, polêmicas, tal, né, a serem discutidas, mas, de fato, há uma clara diferenciação qualitativa da proposta do PSOL, né, para a assistência social, pelo menos do que foi apresentado aqui. Com som. Nós vamos ter que encerrar, porque vai ter outro debate aqui. E eu queria realmente manifestar o agradecimento. E eu estou vendo aqui as militantes históricas do NEPS, estou vendo Vânia, estava há pouco aqui a Marô, estou vendo a Bruna, estou vendo a Priscila, estão muito quietinhas, certo? E daí agradecer também essa presença, essa força, e todos vocês, os alunos das 16 às 19 horas, e lembrando que esse evento aqui, ele também
é uma forma de manifestar a acolhida dos novos alunos que entraram nesse semestre. Então, eu acho que é importante também a gente pensar que, das próprias propostas de governo, nós temos elementos de leitura da realidade. Acho que isso é extremamente interessante, e o diálogo aqui que se formou. Quem é que diria que, das propostas de governo, nós pudéssemos tirar tantas reflexões? Eu acho que isso é importante, tanto para dizer o que elas não têm, para afirmar o que elas têm. Adequado, inadequado. Muito obrigada aos representantes. Fale. Muito bom. Olha, em nome daquele trecho do título do partido Democracia, nós queremos aplaudir a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada.